Quando a gente escolhe ter um animalzinho de estimação em casa, a gente não tem nem ideia, não é, do trabalho que isso significa. Opa, do trabalho que a gente vai ter dali em diante. Agora, quando você já tem um cãozinho lá da sua idade, você pensa, oxe, valeu a pena. Agora, quando ele é pequenininho, precisa realmente de uma avaliação toda especial, um olhar profissional. E isso, eu não estou falando de cães de raça tal, determinado tal, paguei tanto nesse cãozinho. Estou falando de cãezinhos, assim, ó, daquele que você se apega, daquele que realmente vai ser o seu amigão, né, doutor Marcos? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Viver bem é também cuidar dos nossos pequenos animais. E hoje a gente vê uma realidade diferente, aquela pessoa que se propõe a dedicar a sua própria vida, a cuidar de um animalzinho, ela já tem uma mente diferente, não tem, doutor Marcos? Com certeza, para trabalhar com medicina veterinária, precisa gostar dos animais. Esse é o requisito básico. Quando a gente fala de cães de raça, a mesma coisa, o mesmo tratamento vale para cães desses que a gente encontra na rua, os de raça não identificada? Com certeza, são cães da mesma forma. A única diferença é que os cães sem raça definida, geralmente até pela própria seleção natural, costumam ser um pouco mais resistentes do que as raças que são manipuladas, vamos dizer assim, pelo homem. É? Então quer dizer que ele pode pegar uma gripe, pode pegar uma tosse canina e passar com muito mais facilidade do que um cãozinho de raça desse que vive dentro de uma casa? No cão sem raça definida, aquele que veio da rua, o próprio ambiente dele fez com que ele se tornasse mais forte. Certo. E qual é o processo, então? Resolvi ter um cãozinho de estimação. Primeira atitude, doutor Marcos? A primeira coisa, se a pessoa vai comprar o filhote, é procurar um bom criador, escolher a raça, procurar se informar a respeito da característica da raça, o que se encaixa na sua vontade de ter o cão, a característica do ambiente onde o cão vai ficar, temperamento do cão. Vamos dar uma dica, então? De repente, uma casa onde existam crianças. Quais as raças mais indicadas, doutor Marcos? Se for uma casa que tenha um terreno grande, uma boa opção seria o boxer. Bacana ele? O boxer é um cão que tem uma interação com as crianças muito grande. E não é um cão violento? Não é um cão violento, de forma alguma. Bom, pequenas raças, então. Raças de pequeno porte. Para criança, as raças de pequeno porte, os miniatura, os menorzinhos, normalmente não são indicados. É mesmo? Principalmente para quem tem criança muito novinha, 2, 3 anos, que não tem noção de força, não tem noção de cuidado. Não é pelo temperamento do cão, é pelo cuidado inverso. As duas coisas, porque o cão quanto menor mais inseguro ele é também. Então, ele tem uma tendência de se defender frente a uma, entre aspas, agressão, muito maior do que um cão que tem um porte um pouco maior, que se sente um pouco mais seguro. Mas a questão da criança poder machucar um pincher, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos pode com facilidade quebrar uma perna de um cachorrinho desses. São acidentes que podem acontecer. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de adotar ou de comprar um cachorrinho. Essa adoção, quando eu vou analisar esse cãozinho, como é que eu sei se ele é um bom cão, se ele além de amigável, ele pode ser saudável? Eu consigo ver isso nesse cão, doutor Marcos? No caso, se tu fores num canil, por exemplo, né, para escolher um filhote, aquele animal que se sobressai aos outros, que é o mais alerta, o mais ativo, que está brincando, não para, fica o tempo todo procurando os outros para brincar, esse normalmente é o animal mais saudável. Certo. Então é bom que essa pessoa despenda um pouco do seu tempo para analisar esses cães que estão lá. Não só pela estética desse cãozinho. Não só pela estética. Bom, tem alguma relação raça macho e fêmea para essa escolha? Tem. O macho, ele normalmente é um animal que tem uma tendência de demarcação de território. Então, ele é um animal que vai ter mais probabilidade de, eventualmente, fazer as necessidades em determinados lugares. Ele normalmente levanta a perna quando adulto para fazer o xixi. Então, se ele vai morar num apartamento, ele pode sujar mais do que a fêmea. Por outro lado, a fêmea tem a questão do cio. Então, se ela não for castrada, ela de 6 em 6 meses vai ter o cio, vai ter o sangramento, poderá sujar o ambiente.
Pessoas da melhor idade, de repente sentiram-se sozinhas. Eu quero encontrar um companheiro, não é? Para minha vida, mais uma vez, e escolheu o cão. Qual seria a melhor raça para isso, doutor? Um cão que não seja daquelas raças mais agitadas. Procurar um cão que tenha um perfil mais parecido com o perfil do proprietário, da pessoa. Um cão mais tranquilo, mais... Que cão é esse? Eu não conheci nenhum tranquilão Olha, assim, ainda não conheci. Depende muito, claro que dentro das raças tem a sua individualidade, mas, por exemplo, o Pinscher, o Poodle, o Yorkshire são cachorros que normalmente são mais agitados. Que susto, achei que o senhor ia dizer que eles são tranquilos. Então, normalmente são cães que talvez não façam o perfil de uma pessoa idosa. De repente? O Shih Tzu é um cachorro que talvez se encaixasse melhor nessa condição, apesar de que alguns também são agitados. A gente vê que a medicina humana traz a cada dia histórias diferentes, de doenças diferentes, de tratamentos diferentes, de uma busca incansável de novas vacinas para evitar várias coisas. Isso acontece dentro da medicina veterinária também? Acontece. E o que está se buscando nesse momento, doutor Marcos? Olha, hoje em dia, uma coisa que traz uma certa preocupação, que na nossa região ainda não... A gente ainda não tem casuística, mas que em vários outros locais já é preocupante e que já se conseguiu desenvolver uma vacina, inclusive essa vacina foi desenvolvida no Brasil. É o primeiro país a desenvolver a vacina, é a leishmaniose. E o que seria a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença que é transmitida pela picada de um mosquito e é um protozoário que vai atacar o organismo. Existem duas formas de apresentação, uma forma cutânea e uma forma sistêmica. Na forma sistêmica, vários órgãos do corpo são afetados. E é uma doença que é transmissível para o ser humano. No Nordeste... Difícil diagnóstico, então? Não, o diagnóstico não é tão difícil. Claro que a pessoa tem que conhecer a doença e saber dos sintomas para poder perceber. Mas para esse dono perceber é fácil? Não, o dono perceber não. Um profissional habilitado é que vai saber fazer o diagnóstico. Aqui na nossa região, a gente não tem casuística, mas Nordeste, interior de São Paulo, Minas Gerais, é uma doença endêmica. E quais são as mais recorrentes aqui na nossa região? Aqui na nossa região, as doenças mais conhecidas, parvovirose, sinomose está acontecendo muito, são doenças específicas de cão. E são preveníveis? Com vacina. E essas Que vacinas lá já existem no início, há muito então, tempo. E lá no início, né, da vida desse cãozinho, a gente pode estar evitando esse tipo de problema no futuro. Exatamente. A partir dos 45 dias, todo filhote deve receber a primeira vacina. Qual o risco que corre aquele cão que, de repente, fez aquelas primeiras vacinas de quando era pequenininho e depois disso o seu dono achou que já não era mais necessárias as vacinas? Ele, depois de um certo tempo, vai perder a proteção. Vai voltar a ter o mesmo risco de contrair a doença de antes de ter feito a vacina. Então eu posso a qualquer momento chegar no veterinário e dizer, olha, meu cachorro tem 7 anos, eu não tenho mais a carteirinha dele. O que eu devo fazer para estar evitando esse tipo de problema? É possível fazer isso, doutor? Se não tem mais a informação de quando foi feita a vacina, vacine. É melhor prevenir, é melhor vacinar de novo. As vacinas devem ser feitas anualmente. Então o dono vai lembrar, né, se ele fez há 1 ano ou não fez. Provavelmente sim. Mesmo que ninguém vai esquecer que fez uma vacina há 2, 3, 4 meses atrás. Sim. Então, a partir desse momento, mesmo que tenha sido feita a vacina, isso acontece muito naqueles casos em que a pessoa encontra um animal na rua e adota, leva para casa, às vezes até um animal de raça, e não sabe se o animal é vacinado ou não. Ou não. A gente recomenda sempre fazer a vacina, porque uma dose a mais de vacina não vai causar problema nenhum. Agora, a falta da vacina... Veterinário é a favor ou contra banho toda semana no cachorrinho? Depende muito da situação. Se a pessoa tem um cão no apartamento, o cão dorme na cama com ela ou frequenta todos os ambientes da casa, é um animal que vai ter que tomar um banho com maior frequência, um banho semanalmente. Agora, para o animal não existe necessidade. O cão não precisa tomar banho toda semana. E eu posso dar banho nele também? Ele dorme na minha cama, ele passeia todos os cômodos da minha casa. Posso dar banho no meu box do banheiro, lá no meu chuveiro? Posso fazer isso, doutor? Pode. Eu não corro riscos e para ele está tranquilo, pode tomar banho em casa? Pode tomar banho em casa. Algum cuidado especial? Os mesmos cuidados você teria com um bebê, cuidar com o ouvido, cuidar com os olhos. Eu já tive essa experiência, eu gostava muito dessa coisa toda de ir dar banho, escovar, e secar e fazer aquela coisa. E aí ela começou a aparecer com uma porção de feridinhas na pele.
alguma coisa que a gente faz errado, não seca o suficiente, talvez? Às vezes a pele fica úmida, às vezes o produto que está sendo usado não é um produto específico. Tem muita gente que ainda dá banho com sabão de coco em cachorro. Então, esse tipo de coisa vai provocar um problema de pele. Então, se eu usar um shampoo canino, se eu fizer aquele processo adequadamente, posso fazer? Pode, sem problema nenhum. O cão vai gostar, viu? Porque eles gostam desse carinho todo especial. Com certeza. Doutor Marcos, alguma dica importante que eu não perguntei, seja bem importante a gente estar falando para o pessoal que está em casa? Acho que alguma coisa que não foi falada a respeito de vermifugação, né? O tratamento contra os vermes do trato digestivo. Isso para todas as raças? Para todas as raças, para todos os cães. Isso deve ser feito a cada 3, 4 meses, principalmente nos animais que vivem em casa, né? Que tem contato com terra. Esses animais devem ser vermifugados a cada 3, 4 meses. Inclusive e principalmente aqueles que têm contato com bebês. Eu lembro que eu tive essa preocupação até antes de chegar um bebezinho na sua casa e, de repente, ter esse cuidado de a partir daquele momento, ter uma atenção toda especial quanto a isso. Sem dúvida. Um animal conviver com um bebê não tem problema nenhum, contanto que ele seja um animal saudável, que seja bem cuidado, que tome banhos regularmente, seja vermifugado, esteja com todas as vacinas em dia, não vai ter nenhum perigo para a criança de contrair alguma doença desse animal. Doutor Marcos, gostaria de deixar algum contato para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, saber um pouquinho melhor sobre as vacinas também, dar uma olhada naquela caderneta e colocar isso tudo em dia? O meu telefone comercial é 3348-2938 ou através do e-mail mrdog@terra.com.br. mrdog@terra.com.br. Isso. O cheirinho tá bom, né? Tá uma delícia. Se o senhor quiser ficar para provar a nossa batata rosti, está convidado. Obrigado. Aprendeu a fazer, pelo menos, aprendi, né? A gente coloca o convidado aqui e a gente garante que, pelo menos no próximo fim de semana, a casa dele já tem um almoço diferente. Essa é a nossa proposta. A gente vai começar a visitar a casa dos convidados para ver se eles estão praticando também. Obrigada, doutor Marcos. Eu que agradeço a oportunidade. Enquanto a Natália termina lá o nosso processo, o cheiro está dominando esse estúdio, gente. Vou te falar. Voltamos já.